Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco para a nossa apresentação dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2021. Eu sou Gabriel Catalani, sou diretor de Relações com Investidores. Temos com o Rodrigo Barbosa, que é presidente e CEO da Aura, e o Kleber Cardoso, que é CFO da Aura. O Rodrigo e o Kleber vão apresentar alguns slides para vocês. A apresentação já está disponível no nosso site e vou compartilhar o link com vocês aqui no chat do Zoom. Em seguida, vamos abrir para perguntas e respostas. A qualquer momento, vocês podem enviar as perguntas de vocês através do chat do Zoom. A nossa sessão de perguntas e respostas será em seguida. Vamos ler as perguntas e o Kleber vai responder. Rodrigo, pode continuar. Muito obrigado, Gabriel, e obrigado a todos que estão aqui para a nossa apresentação dos resultados do primeiro trimestre. É um prazer estar aqui de novo, representando toda a equipe da Aura e compartilhar com vocês os nossos resultados, dos quais nos orgulhamos muito. Foi um outro recorde de receita e de EBITDA, e vamos passar por eles durante os próximos slides. Antes de começar, novamente, como a maior parte de vocês sabe, nós queremos ser uma das empresas de mineração mais confiável, responsável e respeitada e voltada para resultados da América Latina. E fico feliz de ver que estamos indo na direção correta, não apenas com os resultados, mas também com reconhecimentos importantes de outras partes, como, por exemplo, fomos eleitos a empresa do ano no setor de metais por uma das revistas mais reconhecidas no setor de mineração. Ficamos muito felizes de receber esse prêmio em nome de toda a equipe da Aura. Então, primeiro slide, depois passaremos por mais alguns com mais informações. Apenas um resumo dos destaques do primeiro trimestre. Como falamos, tivemos um recorde de receitas que vieram da produção, mas também das vendas de ouro do trimestre passado, do quarto trimestre, da produção do quarto trimestre que foi contabilizado durante o primeiro trimestre desse ano. Nós também tivemos um aumento significativo dos preços de cobre, que subiram para 0,84 no último trimestre. E hoje o preço está em 4,70. Então, se continuarmos a seguir nessa direção, provavelmente vamos aumentar a receita e as onças equivalentes a ouro ao longo do ano. O nosso EBITDA atingiu 52 milhões de dólares, comparados a 50 milhões de dólares no último trimestre, mesmo com a produção mais baixa do que no quarto trimestre de 2020. Nós estamos no caminho certo para atender ao guidance. Agora já atingimos 25% do guidance, em média, que passamos para o mercado. Nós sabemos que o primeiro trimestre de 2021, devido ao sequenciamento da mina, teve uma produção abaixo do esperado. Mas com o valor mais alto do cobre, que está entre 4,70 e 4,80, provavelmente vamos conseguir produzir mais do que o valor de guidance em onças equivalentes ao ouro. Um outro passo importante que demos foi que estamos muito próximos de finalizar o aumento de 30% de Aranzazu. Estamos em 99 mil toneladas na planta e nosso objetivo era de 100 mil toneladas. Isso durante o primeiro trimestre, mas também durante o quarto trimestre. E a nossa posição de caixa no primeiro trimestre foi de 151 milhões de dólares, que também nos permitiu pagar um dividend acima da nossa política. Então, isso deu para os nossos acionistas um yield de 8,3%, um dos pagamentos de dividendos mais altos do setor e também do Brasil. O Gold Rope está continuando a aumentar a produção, a geologia mostrou alguns desafios no Gold Road, e fizemos alguns investimentos na geologia que tiveram que ser adiados devido à Covid.
Portanto, não tivemos informações suficientes para o pré-pagamento da dívida que tínhamos como pagar com desconto até o final de março. Com a informação que tivemos na época, não foi o suficiente para termos uma estimativa precisa da produção para 2023, 2024 e 2025, que seria o suficiente para o pagamento dessa dívida. Então, decidimos não fazer o pré-pagamento, estamos com um bom plano para 2021 e 2022, mas estamos criando a nossa visão para 2023 e 2024. Continuamos a investir na geologia para termos informação suficiente para poder ter um plano de mineração de longo prazo. Somos muito conservadores, então estamos tomando muito cuidado com a alocação de capital até termos um bom entendimento a longo prazo, que seja robusto, e, portanto, vamos fazer isso em base mensal para Gold Road. Com Almas, tivemos alguns atrasos de burocracia, os direitos para iniciar a construção foram concedidos, nós entramos com uma liminar pelo juiz local e a burocracia estava nos impedindo, mas agora conseguimos os direitos e já estamos mobilizando a equipe para iniciar a construção nas próximas semanas. No projeto Matupá, nós fechamos o contrato com a Ausenco. Agora estamos desenvolvendo um estudo de pré-viabilidade. Como eu citei no trimestre passado, em Matupá já temos cerca de 300 mil onças e isso tem o potencial de aumentar nos próximos anos. Mas, ao invés de aumentar, queremos converter as reservas para começar a construção até o ano que vem. Então, estamos realizando os estudos de metalurgia, geotécnicos, projeto de mina e planta, para converter as reservas até o final do ano. Então, estamos no estudo de pré-viabilidade para começar a construção no ano que vem. Já estamos em conformidade com a 4301, mas precisamos continuar o desenvolvimento da metalurgia e da geotécnica. Exploração. Recentemente, a IF foi publicada e vimos um aumento na conversão para Aranzazu e para EPP também. Então, a conversão está mais alta do que o gasto. Então, acrescentamos a reserva. Em Minossa, recentemente começamos a fazer amostragens da superfície com a geologia para podermos aumentar a nossa reserva nos próximos anos. Almas também foi acrescentada como reserva na nossa estimativa. Então, tivemos um aumento significativo nas reservas em base consolidada. Boas notícias para os investidores. Continuamos a aumentar o nosso volume comercializado diário. Antes da abertura de capital, nós estávamos próximos de 100 mil dólares por dia e após o IPO atingimos 1 a 1,5 milhões de dólares por dia, consolidando o Brasil e também em Toronto e nos Estados Unidos. Nós gradualmente estamos aumentando esse valor e atingindo valores de 2,5, 3 milhões de dólares em média por dia. E queremos continuar aumentando isso nos próximos trimestres. Ainda vemos um aumento na conscientização dos investidores sobre a Aura, no Canadá, nos Estados Unidos, mas também no mercado doméstico aqui no Brasil. Com relação aos preços de cobre e de ouro, o valor do ouro estava por volta de 1.700, 1.750, agora estamos acima de 1.800 até 1.850. Isso ocorreu também com toda a empolgação e o aumento dos valores por ação nas Nasdaq, na Bolsa de Nova York e também no Brasil. Há uma grande liquidez de mercado que pode levar a inflação a aumentar. E cada vez mais estamos observando informações sobre isso. Temos analistas falando sobre a preocupação com a inflação. E o ouro é uma proteção contra a inflação também.
e também para a desvalorização do dólar, caso isso ocorra no futuro. O valor do cobre, como todos têm observado, tem aumentado significativamente durante os últimos meses. Mesmo se compararmos com o ano passado, o valor do cobre chegou no ano passado a 2,50, 2,20 dólares por libra, e agora chegamos a 4,8, 4,7, e a maior parte da produção de Aranzazu é de cobre. Isso vai ter um impacto muito importante sobre a nossa receita e as nossas margens. Se essa tendência continuar nesse nível, isso pode ter um impacto de 10 a 15% sobre a nossa receita, e isso vai direto para a nossa margem, né, em base consolidada. Então, eu convidaria todos os analistas e investidores a observarem e a analisarem esse fator interessante, que o cobre pode ter um aumento como um todo na aura. Com relação à segurança, antes de entrar na produção e para passar a palavra para o Kleber, que vai falar sobre os resultados, nós temos um objetivo de 0 acidentes, mas infelizmente tivemos 2 acidentes com tempo perdido, ambos de baixa severidade. Estamos aumentando os nossos sistemas de segurança para conseguirmos atingir essa meta de 0 acidentes. O ramp-up de Gold Road continua seguro. A Aranzazu não teve tempo perdido no primeiro trimestre e, como eu citei, continuamos aperfeiçoando os nossos padrões de segurança entre as operações e com a construção do projeto de Almas e, no ano que vem, de Matupá. Com relação à Covid, nós também continuamos a manter isso como prioridade, testar, monitorar e manter os nossos padrões de distanciamento social em toda a nossa operação. O Brasil passou pela pior parte da curva no mês passado. Nós apoiamos as comunidades locais e também os prefeitos, oferecendo maior número de leitos, maior cuidado de hospitais. Também oferecemos testes e medicamentos para o tratamento da Covid. E uma informação importante para compartilhar é que, apesar de termos casos de Covid nas nossas operações, em que suspendemos as pessoas, né? Nós temos um rastreamento para as pessoas que estiveram em contato, para todos serem isolados. Nós não tivemos um caso ainda de transmissão interna da Covid na Aura Brasil. Então, todos os nossos padrões estão sendo satisfatórios para garantir a segurança dos nossos empregados. Quem tem Covid tem trazido de fora para o interior da empresa, mas nós conseguimos isolar eles rapidamente durante alguns dias para que eles possam voltar ao trabalho após 14 dias. A Gold Road nos Estados Unidos está numa situação completamente diferente. Brasil, Honduras e México ainda estão aumentando a vacinação, mas os Estados Unidos já disponibilizou a vacina para quem quiser tomá-la. Agora, nós estamos incentivando quem não tomou a vacina a tomar, para que a gente possa reduzir significativamente também a transmissão da Covid nas nossas operações. Com relação ao impacto operacional da Covid, ele foi muito limitado, não precisamos interromper a produção, como eu citei, nós estamos muito bem na detecção e no isolamento para não termos uma transmissão na nossa operação, e isso não trouxe nenhum impacto significativo sobre a produção. Bom, conforme eu estava mencionando, em termos de produção, durante o primeiro trimestre, nós atingimos o nosso segundo maior nível de 66 onças equivalentes a ouro, comparável a 69 no trimestre passado. E em Ernesto não tivemos o sequenciamento. Na nossa previsão era ter uma produção mais baixa para esse trimestre, mas isso foi compensado por um valor mais alto do cobre. Se compararmos operações, vemos que a Aranzazu teve um aumento de 19 mil para 25 mil onças no trimestre, que veio no aumento da produção de 30%.
e também devido ao valor mais alto para o cobre. Em San Andrés, temos uma recuperação que ocorreu durante esse trimestre, e isso deve continuar no segundo, terceiro e quarto trimestre. E em San Andrés também estamos na temporada seca. Então, normalmente, no quarto trimestre é quando temos mais chuvas em Honduras. EPP, conforme vemos, tivemos uma redução significativa da produção de 26 mil onças a 16 mil. Isso foi devido a Ernesto, que teve um aumento de produção, mas não tivemos os resultados deles no primeiro trimestre. E nem teremos no segundo. Vamos voltar a lá no terceiro, no quarto trimestre durante 2022. Com relação ao cash cost, se compararmos o primeiro trimestre com o quarto trimestre, tivemos um cash cost de 751 em base comparável. E 804 se fizermos uma comparação consolidada com Gold Road. Com Gold Road tivemos um custo por onça significativamente maior em comparação às outras minas, que acaba aumentando o nosso custo de caixa em base consolidada. Se isolarmos e compararmos o primeiro trimestre com o quarto trimestre de 2020, tivemos um aumento ligeiro, apesar de não termos um teor maior. E vemos também que o aumento do preço do cobre e a nossa melhoria de eficiência levaram a esse resultado. Com relação ao guidance, mantivemos o mesmo guidance para o ano, 290 onças como o mais alto, né? E 250 como mínimo, entendendo que o valor do cobre seria o mesmo que utilizamos na primeira previsão. Em termos de produção, se usarmos o valor mais recente, o nosso guidance seria de 275 onças a 315 mil onças. Vamos revisar essa previsão até o final do segundo trimestre. Com relação ao cash cost, voltando a Gold Road. Em Gold Road, estamos tendo teores mais baixos do que o esperado. A mina já está construída e provavelmente vamos ver teores mais altos nos próximos trimestres. E o nosso cash cost é de 1.500 em Gold Road. Esperamos que isso caia nos próximos trimestres, mas não significativamente. A principal alteração que vamos ver em Gold Road vai ser teores significativamente mais altos. Estamos fazendo investimentos para o nosso sequenciamento da mina. Bem, foi um trimestre muito bom e agora vou convidar o Kleber a entrar em detalhes nos resultados financeiros e depois voltaremos para perguntas. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco e nos próximos slides eu vou apresentar um resumo dos nossos resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2021. Nesse slide, vemos os principais KPIs financeiros da companhia. Aqui, estamos apresentando a evolução por trimestre desde o primeiro trimestre de 2020. Conforme vemos à esquerda, no slide, desculpe, no gráfico de cima, vimos que as receitas estão aumentando a cada trimestre desde o primeiro trimestre de 2020, principalmente desde o terceiro trimestre. Durante o segundo e o terceiro, tivemos o impacto da Covid e do terceiro até hoje, nos últimos 9 meses, conseguimos operar sem grandes interrupções. Atingimos uma receita recorde em cada um dos trimestres. No primeiro trimestre de 2021, reportamos 116 milhões de dólares em receitas e, em vermelho, vimos os últimos 12 meses em receita, que foram 367 milhões de dólares até o final de março.
Isso inclui também a receita do segundo trimestre de 2020. Então, se pegarmos os últimos 9 meses, a nossa base seria próxima de 400 milhões de dólares. Com relação ao EBITDA ajustado, a história é semelhante. Vimos uma evolução a cada trimestre desde o primeiro trimestre de 2020, e o mais importante é que chegamos a um nível novo de EBITDA ajustado desde o terceiro trimestre. Isso tem sido consistente. Começamos com 44 milhões de dólares no terceiro, depois 50 no quarto trimestre e 52 milhões agora, no primeiro trimestre de 2021, chegando a um total nos últimos 12 meses de 166 milhões de dólares. E, novamente, isso é devido à inclusão do segundo trimestre de 2020. Se pegarmos as taxas atuais, seria cerca de 290 milhões de dólares em EBITDA, considerando apenas os últimos 9 meses. Continuando na parte inferior esquerda, o lucro líquido, a história é um pouco diferente. Começamos com 4 no segundo trimestre, até 14, isso devido a itens não caixa que impactaram esse trimestre. No quarto trimestre de 2020, tivemos um ganho de 25 milhões de dólares relacionados ao DTA. E agora, em 2021, tivemos uma perda de 8 milhões de dólares devido à decisão de não utilizar a opção de pré-pagamento da dívida. Então, se tirarmos esses dois itens, que é isso que justifica a diferença. Ainda assim, os últimos 12 meses tiveram um lucro líquido de 100 milhões de dólares. Com relação à dívida líquida, vimos uma melhoria na nossa posição de caixa, onde fomos de 48 milhões de dólares negativos a 62 milhões de dólares negativos no primeiro trimestre de 2021, apesar de alguns gastos que foram acima da média dos últimos trimestres. Por exemplo, impostos pagos, 7 milhões de dólares nesse trimestre, e a expansão e exploração teve um capex de 7 milhões de dólares, que vou mostrar em mais detalhes nos próximos slides. Aqui vemos a diferença entre o EBITDA ajustado e o lucro líquido para o primeiro trimestre de 2021. Como vimos, o EBITDA ajustado foi de 52 milhões de dólares para o trimestre, e isso inclui 5 milhões de dólares no EBITDA relacionado às onças que foram produzidas, transportadas e vendidas em dezembro de 2020, mas devido às regras de contabilidade, elas foram registradas apenas em janeiro de 2021. Então, esses 5 milhões de dólares não foram registrados no quarto trimestre de 2020, mas sim no primeiro trimestre de 2021. Então, elas vieram como benefício para esse trimestre. Amortização e depreciação, 9 milhões de dólares. Despesas com juros, mais 2 milhões de dólares. Gastos com imposto de renda, 16 milhões de dólares, dos quais 9 milhões são correntes, ou seja, impostos que pagamos em abril, e 7 milhões foram pagos com créditos de caixa que a companhia tinha, principalmente em Arezzo. Desviaram mais 8 milhões de dólares relacionados à perda com FV de opções e mais 3 milhões relacionados a efeitos, e aí chegamos aos 14 milhões de lucro líquido. Finalmente, vemos a variação na posição de caixa líquido. Começamos com 48 milhões de dólares em caixa líquido, que é o nosso cash flow das operações, 52 milhões do EBITDA, menos 5 milhões em receitas diferidas, como foi explicado, foram as vendas que fizemos em dezembro e o caixa que recebemos em dezembro, que teve um impacto negativo no nosso capital de giro em janeiro.
E aí, 17 milhões de dólares em CAPEX de manutenção, que foi acima da média. Nos últimos trimestres, a nossa média foi de 10 milhões. Então, esse trimestre tivemos um aumento devido à Gold Road, que continua no seu ramp-up, e também a construção de Aranzazu, mais 1,5 milhões de dólares em caixa. E chegamos a um total de 25 milhões de dólares em cash flow ajustado das operações. Aí, à direita no gráfico, vemos 7 milhões de dólares relacionados a investimentos para crescimento, né, despesas de exploração e CAPEX de exploração e expansão, e mais 2 milhões de dólares em despesas com juros, 2 milhões com itens menores, outros efeitos, e encerramos o trimestre com 62 milhões de dólares de caixa líquido e 151 milhões de dólares em caixa em equivalentes. E aí, subsequentemente, até o final do trimestre, tivemos o pagamento de dividendos de 60 milhões de dólares em abril. Então, como vemos, mesmo com o pagamento de dividendos, a companhia ainda pôde terminar o trimestre com uma posição de caixa positiva. E assim, concluímos a nossa apresentação e podemos abrir para perguntas. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Vamos responder as perguntas, mas antes de lê-las, eu só quero destacar a importância dos nossos resultados robustos, e não apenas robustos, como também consistentes a desde o início da pandemia, né? Desde que pudemos continuar as nossas operações a todo vapor no terceiro, quarto trimestre do ano passado e no primeiro trimestre desse ano. Quebramos recordes de produção, de receita, também estamos aumentando a capacidade em Araçazu, estamos chegando a esse padrão em Almas, vamos aumentar a produção nesse trimestre. Almas vai começar a produção no segundo semestre do ano que vem, vamos ter um teor maior em Ernesto, então a produção no ano que vem deve passar de 300 mil onças. Então, estamos dobrando a nossa capacidade, queremos atingir 400 milhões de onças no futuro próximo. Nosso custo em caixa continua a cair, nós não esperávamos um valor tão alto de cobre e isso com certeza vai aumentar os nossos resultados se continuarmos nesse nível. Então estamos num caminho bom de crescimento consistente e continuamos na expansão de projetos que anunciamos na abertura de capital. Não apenas isso, mas continuamos a ter um balancete muito robusto com pagamento de dividendos, continuamos a ter uma dívida líquida negativa mesmo após o pagamento de dividendos e estamos pagando 8,3% de dividend yield para os acionistas. A primeira pergunta que recebemos é sobre isso. O Rafael Gama, de Conceito Investimentos, diz: Bom dia, quero parabenizar a equipe pelos resultados. Quanto do dividendo pago em 2021 devemos esperar para os próximos anos? Nós temos uma política de dividendos que é 20% do EBITDA menos o capex recorrente. Então vamos respeitar a política, mas nós temos a autonomia de decidir pagar mais dividendos, se for esse o caso, que foi o que nós fizemos durante o primeiro trimestre. Mais uma pergunta que recebemos do Caio Ribeiro, do Credit Suisse. Obrigado pela oportunidade. A primeira pergunta é relacionada à alocação de capital. A posição de caixa líquido da companhia aumentou ainda mais nesse trimestre. Você vai acelerar investimentos em outros projetos por consequência disso? Talvez a segunda fase da expansão de Aranzazu para aumentar a capacidade de processamento para 1,6 a 1,7 milhões de toneladas por ano. Em segundo lugar, devido à alta do preço de cobre, você vai fazer o hedging da maior parte dos volumes no mercado de futuros. Então, a primeira pergunta é sobre a alocação de capital. Nós não podemos avançar muito na expansão. Isso não está sendo limitado pelo capital, mas sim pela geologia e as obras que precisamos realizar em Aranzazu em todas as nossas operações.
É claro que estamos fazendo o maior esforço possível para aumentar essa velocidade, mas eu acredito que não teremos um preço alto e um fluxo de caixa mais alto. Isso não vai impactar a nossa aceleração desses projetos. Com relação a hedging com cobre, nós estamos monitorando os preços constantemente. Não gostamos de especular sobre o preço de cobre e de ouro. Normalmente a gente não faz esse hedge a longo prazo. Os investidores que investem na Aura querem ter exposição ao valor de cobre e de ouro. Se houver uma alocação de capital que depende do fluxo de caixa das operações, ou do ouro ou do cobre, sabemos que nesse nível vamos garantir um nível de dívida e investimento. Aí nós levaríamos em consideração, mas não como um hedge de longo prazo para o dia a dia. O Yuri da XP também fez a seguinte pergunta. Parabéns. Eu gostaria de relembrar o que devemos esperar sobre San Andrés e os teores de lá no futuro. E vocês também podem falar sobre fusões e aquisições em potencial. Bom, em San Andrés, o teor deve aumentar gradualmente ao longo do ano, e a recuperação também, mas não vai ser significativo, talvez nesse ano. Talvez no ano que vem teremos teores significativamente maiores em relação a esse ano. Então veremos um aumento constante e gradual nos teores e também nas recuperações. Com relação a fusões e aquisições, estamos monitorando o mercado ativamente, analisando várias companhias. E o que podemos compartilhar com o mercado é que no ano passado houve uma grande diferença entre a expectativa do vendedor e do comprador. O valor do cobre aumentou rapidamente no ano passado e isso aumentou a expectativa de preço para o vendedor e para o comprador. Conforme estabilizamos o valor do ouro, essa diferença já está caindo. E provavelmente veremos mais fusões ao longo do ano devido a isso. Estamos buscando ativamente, não temos nada em negociação, mas isso é algo que, como os investidores sabem, nós gostaríamos de ter se for agregar valor à nossa companhia. Como vocês sabem, nós já temos um pipeline significativo interno de crescimento que não depende de fusões e aquisições, mas nós estamos buscando ativamente para podermos aumentar nosso crescimento através das aquisições. O Bueno fez uma pergunta. No final de junho, teremos um aumento das regulamentações de Basileia 3 com relação ao ouro. E qualquer ouro de instituições financeiras terá que ser 100% garantido por um ouro físico. Isso vai influenciar os preços, o valor do ouro? Isso é novidade, não sei. Há uma grande discussão sobre o preço futuro do ouro e eu diria para os investidores que a pandemia está caindo, as vacinas estão funcionando. Nos Estados Unidos já temos uma queda significativa da Covid. A situação lá já está basicamente voltando ao normal. E conforme a vacinação continua no resto do mundo, vamos ver que o mundo inteiro vai sair da pandemia ao longo do ano. Então, nos parece que a pandemia já está passando, ela vai acabar em breve. Esperamos que seja mais rápido do que mais tarde, mas o efeito macroeconômico da pandemia ainda está no começo. Nos Estados Unidos, vemos a mais alta taxa de alavancagem desde a Segunda Guerra Mundial. A maior parte de garantias físicas, as, os déficits, né, estão aumentando, endividamento, devido aos incentivos que foram oferecidos para compensar os efeitos da pandemia. Nos Estados Unidos, não apenas vimos isso, mas o governo dos democratas tem planos de investimento e também está trazendo até 4 trilhões de novos investimentos
sobre a mais alta taxa de endividamento já vista desde a Segunda Guerra. O que pode funcionar, mas isso com certeza vai levar os Estados Unidos a termos sem precedentes em termos de déficits fiscais. Essa é a tendência que observamos, que é uma mudança completa para as metas de inflação e deve diminuir o desemprego ao custo de um déficit maior. Se isso for realmente feito, vamos levar o capitalismo para um território não explorado. Isso é algo que pode funcionar ou não. Então, com relação à macroeconomia no mundo, vemos uma certa instabilidade, as ações estão em alta, mas os efeitos macroeconômicos da pandemia estão apenas no início. E considerando o ouro com outros ativos, isso seria algo muito importante para qualquer gestor de carteira, considerando as incertezas que veremos nos próximos anos. E aí recebemos uma pergunta do Marcelo Azen. Ele pergunta quais são as expectativas da companhia para o valor do ouro e do cobre. Nós estamos observando as tendências do ouro. O ouro estabilizou durante o primeiro trimestre entre 1.700, 1.750 e 1.800, e agora está acima de 1.800. As variáveis nos levam a acreditar que o valor do ouro deve subir nos próximos meses, mas continuamos a observar alguma volatilidade a curto prazo. Como eu citei, existe uma grande liquidez no mercado que pode levar a uma desvalorização de moedas, uma inflação, e o ouro, historicamente, tem sido a melhor proteção contra essas duas variáveis. E o valor do cobre, temos vários estudos novos, atualizados, que mostram que, devido a uma combinação do alto custo no Chile, e o Chile está revendo seus impostos no setor de mineração e também algumas regulamentações internas. Então, eles devem ter um foco na mão de obra. Isso pode aumentar o custo no Chile e também, com relação à demanda, toda a questão da energia verde, é, que vai sair do carbono, isso deve aumentar a demanda pelo cobre. Até 2024, deve haver um aumento na demanda versus a oferta. E o mercado já está prevendo isso, e é por isso que o valor está subindo. Recebemos uma pergunta do Taylor, da Red Cloud. Parabéns pelo excelente trimestre. Dados os desafios da geologia na Gold Road, vocês ainda vão publicar um relatório técnico atualizado esse trimestre? Você pode oferecer mais detalhes do cronograma para o ramp-up, ou isso é algo que vocês ainda estão determinando? Sim, queremos publicar um novo relatório para a Gold Road no segundo trimestre ou talvez no terceiro, que vai falar basicamente sobre o planejamento de produção para 2021 e 2022. Mas não esperamos ter nenhum relatório a longo prazo ainda. Ainda estamos investindo na geologia lá, começamos há poucos meses e ainda estamos continuando nisso. Com relação ao ramp-up, provavelmente veremos uma melhoria gradual em produção e queremos chegar a pelo menos 2 mil toneladas. Então estamos indo na direção certa. Enquanto fazemos os estudos geológicos e técnicos para ver como podemos reduzir o custo de produção para 2023, 2024 e 2025. Não temos esses dados ainda a longo prazo. O Ricardo Monegalha, do Itaú, perguntou: você pode trazer mais detalhes sobre a decisão de não pré-pagar os liabilities de Gold Road? Eu já expliquei, nós poderíamos fazer isso se tivéssemos uma visão a longo prazo, mas nós somos muito conservadores com relação à alocação de capital. A dívida de Gold Road
precisa de alguns anos de operação para se pagar. E como só temos a visão para poucos anos, fomos conservadores para poder manter a nossa política de capital. Isso é uma dívida em que devemos fazer investimentos para criar uma perspectiva de longo prazo para termos uma boa produção em 2023 e 2024, que é o nosso objetivo, né? Dobrar a produção. Como não temos ainda essa perspectiva, nós decidimos não pré-pagar esses liabilities. Qual é o status do projeto Serrote? Ele continua prosseguindo rapidamente. Eles devem chegar a 80 a 90% de conclusão, se não 100%, e já começaram a produção. Eles ainda não declararam uma produção comercial, e é por isso que ainda não contabilizamos. Eu gostaria de lembrar os investidores que nós temos 10 milhões de dólares a receber do projeto Serrote conforme eles comecem a produção comercial. Devemos receber ao longo dos anos, né? Mas existem vários gatilhos no contrato que vão incentivar o pré-pagamento do serrote antes do prazo. Isso é uma opção para eles. Eu imagino que a produção comercial deve ser anunciada em breve. Recebemos uma pergunta do Max Bueno. Ele pergunta: o mercado financeiro brasileiro não está muito bem servido com relação a produtos de bullion de varejo. Se a companhia tem algum plano para o futuro para oferecer esses produtos para ouro e prata, como algumas companhias fazem, como a First Majestic Silver. Bom, nós vendemos para as refinarias, que são quem aumenta a pureza do ouro para 99,9% e coloca as barras no padrão do mercado comercial. Nós não vendemos os bullions diretamente para o mercado. Vamos continuar a vendê-los às refinarias e eles decidem a quem vender. Mais alguma pergunta? Não recebemos mais perguntas, Rodrigo. Bom, novamente, muito obrigado pela presença de vocês no call. Estou muito feliz de estar aqui com a equipe da Aura, seguindo na direção certa, com resultados recorde. Nós continuamos a trabalhar muito para reduzir, bom, para melhorar, né, os padrões de segurança e para entregar os resultados que queremos a todos os nossos acionistas no nosso conceito 360, que inclui conceitos muito altos de ESG e também como gerenciamos nossos colaboradores. Muito obrigado e até o próximo trimestre.